Coringa. Vou admitir, quando o Coringa foi anunciado, eu dei uma bela de uma torcida de nariz. Porque a Warner Brothers se mostrava bastante perdida nos cinemas tocando a DC, né? E não parecia ter uma direção definida, faltava alguém lá pra planejar a coisa direito. E quando eles anunciaram essa coisa um filme solo do Coringa, que não tava na lista de antes que eles tinham divulgado, de repente colocaram lá, eu falei, meu Deus, que zona esse lugar. Ficou parecendo apenas mais uma tentativa estapafúrdia de tentar fazer sucesso, de tentar fazer um filme que vai conseguir bastante bilheteria. Então parecia mais um Hail Mary, saca? Pra conseguir algum sucesso do que realmente vamos tentar fazer algo diferente aqui. Felizmente, eu estava errado e mordi a língua com vontade. Então eu vou falar aqui de Coringa, e como eu tô publicando esse vídeo um pouco mais tarde, depois do lançamento do filme, né? Muita gente já publicou, eu vou falar aqui com spoilers, ok? Então se você não viu Coringa, vai ver Coringa, depois você volta aqui. Então vamos começar pelo que é fantástico nesse filme, que é o Joaquin Phoenix. Ele atua com o corpo inteiro, ele usa aquela magreza excessiva que ele conseguiu. No filme ele perdeu 28 quilos para fazer esse filme. E ele usa essa magreza para criar poses que causam uma estranheza, saca? Porque não parece uma coisa que a gente tá acostumado a ver. Ele anda curvado, ele anda batido, ele anda sempre parecendo que ele tá carregando um peso muito grande. Mas conforme ele vai se transformando no Coringa, ele vai ganhando leveza, ele vai ganhando postura, ele vai sendo mais assertivo. A risada patológica lá da condição dele não é só um artifício interessante do roteiro para um elemento icônico desse personagem, né? Mas como é usada pelo ator de uma maneira brilhante. Você nota que ele tenta se segurar, ele tenta evitar que ela saia, ele tenta controlar aquilo. Você vê ele fazendo força, ele tentando se agarrar, a garganta dele dói, ele tosse, ele tenta segurar aquilo de todas as maneiras, mas não consegue. Parece o Gollum lá do Senhor dos Anéis, porque ele ganhava esse apelido de Gollum porque ele fazia aquele som lá com a garganta, Gollum, quando ele tossia. Mas não era uma palavra que ele falava, era um som que ele produzia na hora que ele tossia, porque a garganta dele era ruim. É algo mais ou menos como o Coringa aqui do filme. Ele tem essas crises de risadas patológicas, né, que são forçadas pela doença que ele tem. E a maneira que ele reage àquilo parece que dói, incomoda ele, porque ele tenta segurar aquilo e não consegue. E mérito do diretor também aqui, o Todd Phillips, que usa essa risada para aumentar a tensão de várias situações, para fazer com que a gente entenda a aflição que ele está sentindo, não só em não conseguir segurar aquilo, como ele está numa situação em que ele sabe que está rindo, está piorando as coisas para ele. Todd Phillips, aliás, que vem de um background de comédia, ele dirigiu os 3 Se Beber Não Case. Então é surpreendentemente incrível a sensibilidade dele aqui para lidar com um material tão denso e tão dramático como este filme. A fotografia pesada, que também ilustra um ambiente insalubre, tanto na Gotham que é retratada nesse filme, como na própria mente do protagonista. E o Todd Phillips consegue variar os planos nos momentos certos, sabe? Ele sabe quando afastar a câmera, quando dar closes. Veja, por exemplo, a cena em que você tem o Arthur lá no começo do filme, ele vai numa reunião com o chefe e o chefe vai falando umas coisas pra ele injustas. Então ele tá falando que ele vai descontar o salário do Arthur porque o Arthur perdeu a placa lá que ele tava usando no serviço, sendo que a gente viu o filme e sabe que não é culpa dele, ele foi atacado, a placa foi destruída. Ele explicou isso, mas ninguém acredita. E conforme o chefe vai falando isso e outras coisas que são injustiças contra o Arthur, a câmera vai fechando um close devagar na cara dele. A gente tá vendo só o Arthur, mas tá ouvindo as palavras do chefe, aos poucos com a trilha dando uma aumentada e as falas do chefe começando a sumir, mas vai focando na cara dele pra você ver o Joaquin Phoenix dar um show, porque ele consegue transmitir ali cada golpe que o psicológico dele tá tomando com cada injustiça que ele tá ouvindo. No rosto dele você vê um misto de indignação, de surpresa e de revolta. De novo, é uma baita atuação do Phoenix aqui. Mas o Todd Phillips também usa o contra-plongé, que é quando a câmera tá de baixo pra cima, de uma maneira que deixa o personagem mais grandioso, e ele faz isso nos momentos certos, conforme o Arthur vai tendo o arco dele desenvolvido e vai se transformando no Coringa, ilustrando assim que esses momentos pra ele são grandiosos, ele tá crescendo como personagem. Tem só, acho que um momento aqui que eu acho que ele realmente peca, que é quando ele revela que a namorada do Arthur lá não era namorada coisa nenhuma, tava tudo na cabeça dele. Tipo, quando ele tá lá no apartamento dela e ela fala, meu Deus, você aqui, tipo, você chama Arthur, né? Você é o vizinho de lá. Tipo, nessa fala você já vê, ela não tem relação com ele, tudo aquilo tava na cabeça dele. Tu não precisa parar pra mostrar, voltar na cena de antes pra mostrar ela com ele e depois ele sozinho. Ficou didático demais, positivo demais, desnecessariamente. A frase já deixava bem clara. Outra coisa também, que isso não é uma crítica, mas é uma opinião minha apenas. A última cena do filme é muito boa. Ele lá no Asilo Arkham, né? Tendo a sessão dele com a psicóloga e depois ele sai lá com as pegadas sanguinolentas, né? É uma cena boa. Mas logo antes dessa cena é quando ele sobe no carro e tá com a boca sangrando e usa o sangue pra fazer o próprio sorriso. E aí a cena dá um fade to black, assim, vai escurecendo. Putz, que momento, cara, que momento. Tinha que ter terminado ali, saca? Não precisava dessa cena extra. Porém, teve uma declaração do Todd Phillips
depois do filme, que ele fala que a risada que ele dá nessa consulta da última cena é a única risada genuína que o Arthur dá o filme inteiro. E isso diz muito sobre o fim do arco dele, o fim do arco narrativo dele. E é um arco que consegue fazer com que a gente sinta as dores e as decepções dele como pessoa, mas que nunca defende as ações dele, ele apenas ilustra o que levou ele a cometer as atrocidades que ele cometeu. Tem outra boa cena aqui também, que é a cena do banheiro, logo após ele ter matado aqueles 3 caras no metrô. A dança dele culmina com ele se olhando no espelho, na imagem de braços abertos lá, assim. É o primeiro passo ali que ele realmente começa a abraçar a nova identidade dele, a nova identidade coringa dele, né? Quando ele começa a abraçar a loucura. E a mescla da trilha sonora com a maneira com que ele usa a câmera para dançar junto com o Arthur ali, terminando com essa tomada dele se olhando no espelho, funciona muito bem, acerta na mosca, saca? Você vê que é um momento em que o personagem tá achando algo que para ele é uma evolução, mas a gente sabe que é uma involução, ele tá mergulhando no crime. E pior, tá gostando disso. Aliás, a trilha sonora é da islandesa, que eu não vou pronunciar o nome, porque eu não vou conseguir, então o nome dela tá escrito aqui embaixo. E é uma trilha enervante, ela mexe com as notas de uma maneira que causa uma tensão, causa um incômodo, espelhando muito bem a queda do Arthur à loucura. E visualmente também o filme é narrativamente perfeito, saca? Você tem um visual de Gotham aqui com elementos que pesam, que causam desconforto. A cidade está numa greve dos lixeiros, então tem lixo por tudo que é canto, tem infestação de ratos. Todo o visual do filme da cidade, dos ambientes que a gente vê, é tudo muito sujo, muito encardido. Imagina o cheiro daquela cidade naquele momento, meu Deus do céu. Mas isso mescla com uma fotografia das cores lavadas que o filme apresenta e dá uma ideia de uma cidade sem esperança, não tem positividade ali na linguagem de nada, na vida das pessoas. E tudo isso que eu falei é um espelho visual para deterioração da mente do protagonista, que é um baita estudo de personagem. Ele consegue ilustrar uma pessoa mentalmente frágil, mentalmente doente, que vai tendo os poucos resquícios de sanidade que ela tem sendo arrancados dela conforme o tratamento dela é negado a ela pela sociedade, né? Porque não tem mais, ninguém vai mais arcar com isso, então ele não tem o tratamento de atendimento psicológico, não tem mais os remédios, e também esses resquícios de sanidade vão sendo arrancados deles conforme as pessoas vão agindo de maneira cruel contra ele. E o filme tem algumas polêmicas aqui. Por exemplo, a maneira como a iconografia do Batman é tratada no filme, como a família Wayne, a possível relação paterna do Thomas Wayne, né, do patriarca milionário lá, com o Arthur, que culmina na cena que basicamente cria o Batman. É uma abordagem interessante que funciona nesse universo imaginário do filme, que é uma coisa meio Elseworlds. Eu pessoalmente gosto da ideia de mostrar o Thomas Wayne como um cara falho, meio babaca mesmo, e não aquela figura impecável, paladina que o Bruce Wayne tem do pai. Outra coisa que vem sendo bastante debatida sobre esse filme é uma suposta glorificação da violência e de vingança. Eu não vi o filme defender isso de maneira alguma, pelo contrário. Vamos lá, afinal das contas, o protagonista é notoriamente um dos vilões insanos mais famosos, mais conhecidos da história da cultura pop. Tipo, é o Coringa, ele é um vilão, ele é mau, todo mundo sabe disso de antemão. Só por ele ser quem é, as atitudes dele já devem ser reprovadas. Já está implícito no subtexto da trama que ele é um vilão, ele não é um exemplo a ser seguido. Não é porque tem filme do Hannibal Lecter, que é um vilão, é um personagem fantástico, que eu vou admirar as atitudes do cara. Não é isso. Se é uma mensagem aqui que este filme defende, é que nós devemos ser melhores uns com os outros e que ainda precisamos evoluir muito como sociedade para que haja um respeito integral, genuíno entre todo mundo. Veja bem, esse é um filme sobre o homem que, como todos nós, só quer ser feliz. Ele está em busca da felicidade, ele está em busca de uma maneira de viver melhor consigo mesmo. O que é assustador é onde ele encontra essa felicidade, mostrando que ele é um vilão. E ao mesmo tempo tudo isso é muito triste, porque se ele tivesse recebido o tratamento adequado, se ele vivesse numa sociedade mais saudável, talvez ele nunca se tornasse um vilão, talvez ele achasse essa felicidade em outros lugares, em lugares mais saudáveis. Aliás, ainda falando nisso, a violência neste filme não é banal, como em vários filmes de ação. Aqui você pega vários filmes de ação que vão matar trocentas mais gente que se matou, mas é um filme que faz você sentir essa violência. Ela é uma violência que choca, que incomoda, que horroriza. Ou seja, o filme te faz se sentir mal com a violência toda. Ele definitivamente não está glorificando violência aqui. Uma das histórias mais famosas e mais importantes do Coringa, da história do Coringa nesses anos todos, é A Piada Mortal, publicada nos anos 80, escrita pelo Alan Moore. E há uma coisa nessa graphic novel que virou um dos elementos chaves na figura do Coringa, que ele defende que basta um dia ruim para que um homem enlouqueça. E esse filme aqui explora esse fato. Não é apenas em um dia só, é claro, mas é uma dissertação sobre como acontecimentos ruins e injustos fazem com que o Arthur, aqui no caso, descenda a loucura. Aliás, a história de descender tem uma outra metáfora muito boa aqui no filme, que é a da escadaria, que já virou uma cena famosa dele dançando. Por quê? No começo, quando ele está subindo, quando ele está ascendendo, olha só, ele se sente mal, ele se sente derrotado, ele está abatido, ele sobe aquilo com muita dificuldade, com cansaço imenso, mas quando ele desce, quando ele cai, ele se sente bem, ele está feliz, ele está com energia. Parece uma metáfora de céu e inferno
inferno, saca? Tipo, o céu, que é bom e o correto, é ruim pra ele. Já o inferno, que é uma coisa cruel, vingativa, má, é o que deixa ele feliz. Ele é muito vilão. De novo, não é pra ser um exemplo a ser seguido. No fim das contas, gente, Coringa é um estupendo filme sobre um sociopata que enlouquece e abraça essa loucura, porque foi a única maneira que ele encontrou pra se sentir bem consigo mesmo. É um filme pesado, é incômodo, deixa aquela sensação que você tomou um soco no estômago. É pra te incomodar, porque a sociedade, daquela maneira, incomoda. É uma crítica a nós perante como nós agimos com os outros. É um filme soberbamente atuado, tecnicamente impecável, e é uma abordagem ímpar e bem-vindo ao personagem das histórias em quadrinhos. Isso pode trazer novas obras com diferentes abordagens para os filmes de super-heróis daqui pra frente, quem sabe? Eu ainda não tô saturado de filme de super-herói, pode mandar mais, mas eu gosto de ver abordagens novas como essa. DC, mais. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Assistiram o Coringa? Gostaram do filme? Conhece ele das HQs? Comenta aí, curte ali para continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.